Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, O Preço da Imortalidade. Capítulo 21, Batalha Feroz. O homem de cabelos prateados deslizou para trás, seus pés raspando o chão enquanto se esquivava. O som de um punho cortando o ar ecoou em seus ouvidos, a máscara de raposa prateada em seu rosto escapando por pouco do soco de Kakuzu. Estrondo. O punho de Kakuzu atingiu a terra, criando uma onda de choque que atravessou o solo. Terra e detritos explodiram para fora, deixando uma cratera enorme em seu rastro. O olhar de Kakuzu se voltou para cima, sua postura baixa e pronta para outro golpe. Seu outro punho, já preparado, disparou para frente como um canhão. O homem de cabelos prateados cruzou os braços para bloquear o golpe, o impacto reverberando por seu corpo. Ao mesmo tempo, sua perna direita se projetou como um chicote de aço, mirando diretamente no rosto de Kakuzu. Kakuzu inclinou a cabeça levemente, e a rajada do chute roçou sua nuca ao passar. Seus joelhos se dobraram bruscamente e com um salto poderoso ele saltou no ar. De cima, ele encarou o oponente, com sua posição privilegiada lhe dando espaço para liberar toda a sua força. Outro soco desceu como um meteoro. Atrás da máscara prateada de raposa, os olhos do homem se estreitaram. Ele ergueu as mãos mais uma vez para se defender, já planejando seu contra-ataque. Os dois combatentes se chocavam implacavelmente, serpenteando pela floresta como fantasmas. Cada soco e chute visava pontos vitais, cada troca marcada pela colisão brutal de punhos e pelo atrito de osso contra osso. Se Kakuzu era um guerreiro forjado no sangue de inúmeras batalhas, então o homem de cabelos prateados era um veterano experiente, aprimorado por anos de combate de vida ou morte. No taijutsu puro, eles estavam empatados. No entanto, na batalha inicial, os instintos aguçados de Kakuzu lhe permitiram obter uma ligeira vantagem. Embora o homem de cabelos prateados tenha se recuperado rapidamente, mesmo a menor vantagem em um duelo entre iguais poderia desequilibrar a balança. Aquela vantagem de uma fração de segundo começou a se manifestar, uma diferença de meio segundo que poderia mudar tudo, e Kakuzu sabia disso. Seus olhos ardiam de foco, silenciosos, mas transbordando de intenção letal. O estilo terra foi ativado, seu punho endureceu no meio do golpe, transformando-se em uma arma de ferro indestrutível. Com um grito feroz, o punho de ferro de Kakuzu avançou, mais rápido e mortal do que antes. Droga! Os sentidos aguçados do homem de cabelos prateados detectaram instantaneamente a mudança de poder. Ele sabia que se recebesse o golpe de frente, nem mesmo sua resiliência o salvaria de um braço quebrado, ou pior. Mas esquivar também não era opção. Deixar aquele punho atingir seu peito quebraria suas costelas. Num lampejo de decisão, cruzou o braço direito sobre o peito e assumiu uma postura defensiva com a mão esquerda à frente. Não fez sinais, mas assumiu uma postura de prontidão. Estilo água, parede de formação de água. Uma torrente de água subia aos seus pés, formando uma barreira entre ele e Kakuzu. Quando o punho de ferro atingiu a parede d'água, os olhos de Kakuzu piscaram. A leve inclinação do corpo para frente denunciou sua surpresa. Um estilo aquático defensivo? Não vai me parar. Kakuzu sentiu o soco acertar, mas o efeito amortecedor da água havia enfraquecido significativamente sua força. Quando seu punho finalmente atingiu o braço do homem de cabelos prateados, não causou o dano pretendido. Uma fratura superficial no máximo, não o suficiente para atrapalhar alguém do seu calibre. E o homem de cabelos prateados estava longe de ser comum. Estilo água, tiro em corrente furiosa. Jatos de água, cortantes como balas, atravessaram a barreira, atingindo o corpo de Kakuzu. Gotas se espalharam como cacos de vidro com o impacto. Embora não tenham penetrado sua pele endurecida, os golpes de alta pressão deixaram suas roupas em farrapos e lhe causaram pontadas de dor. Sua precisão e adaptabilidade. Este não é um oponente comum, pensou Kakuzu, agachando-se e colocando a mão no chão. Estilo terra, parede de formação terrestre. Uma imponente barricada de terra irrompeu entre eles, interrompendo a ofensiva do homem de cabelos prateados. No mesmo instante, sua muralha de formação de água cedeu. Mas o homem de cabelos prateados já estava preparado. Chakra girava dentro dele, pronto para ser liberado. Suas mãos formavam um único selo. Estilo água, projétil de dragão aquático. Rugido. A água ganhou vida, fundindo-se na forma de uma enorme besta serpentina. A forma da criatura brilhava enquanto subia, seu movimento cortando o ar com um chiado audível. O som lembrava o rugido de um dragão, uma reverberação que arrepiava o campo de batalha. Guiado pela vontade do homem de cabelos prateados, o dragão aquático avançou em direção à posição de Kakuzu com força devastadora. Mas Kakuzu, sempre estrategista, já havia previsto esse movimento. A enorme cabeça do projétil do dragão de água se chocou contra a robusta parede de estilo terrestre com um rugido ensurdecedor. Bum, bum, bum. Ondas se ergueram como marés violentas, espalhando detritos por toda parte. Um pedaço de terra se soltou da já desintegrada parede de estilo terrestre na frente de Kakuzu, caindo no chão. Sua visão periférica captou a água se acumulando ao redor de seus pés. Não apenas ali, correntes de água o cercavam por inteiro, cobrindo o campo de batalha anti-seco. Embora não parecesse grande coisa no terreno vasto e plano, os leves movimentos das correntes eram suficientes para indicar a força das técnicas de liberação de água do seu oponente. Era de conhecimento geral. A água pode fluir, mas a terra pode se defender. A liberação de terra supostamente tinha uma vantagem natural sobre a liberação de água. No entanto, sua muralha do estilo terra havia sido quase destruída por um único jutsu do estilo água. Estava claro, seu oponente não era apenas forte. Ele era um mestre da liberação de água de alto nível. Do outro lado do campo de batalha, o homem de cabelos prateados olhava para Kakuzu por trás da máscara, seus olhos transmitindo uma pitada de algo incomum.
Este homem, ele é mais forte do que eu esperava. Esse pensamento ecoou na mente do homem de cabelos prateados, mas recuar não era uma opção agora. A batalha já havia atingido o ápice. Se quisesse derrotar Kakuzu, teria que melhorar seu jogo. Por baixo da máscara, o homem de cabelos prateados respirou fundo. E então svi. Mesmo através da cortina de caos, suas mãos se turvavam enquanto formavam sinais com uma velocidade impressionante. Mais rápidos do que o olho humano poderia acompanhar, seus movimentos sobrepujariam qualquer um com uma mente mais fraca. Muitos shinobi ficariam paralisados de pânico diante de tal demonstração. Mas não Kakuzu. Ele não observava com os olhos. Em vez disso, ouvia com os ouvidos. Cada um dos 12 sinais de mão padrão tinha um som distinto, um sussurro fraco, mas único, produzido pelo movimento dos dedos. Era sutil, como o zumbido de um mosquito, mas para alguém tão experiente quanto Kakuzu, era decifrável. Ele fechou os olhos, concentrando-se no ritmo. Tigre, boi, macaco, coelho, rato. 16 sinais. Uma luz dourada brilhou nos olhos de Kakuzu. Liberação de água, jutsu da grande cachoeira. Não era a primeira vez que o homem de cabelos prateados usava uma técnica pré-moldada em que o jutsu podia ser ativado sem sinais de mão. No entanto, lá estava ele passando pelo processo de qualquer maneira. Isso significava apenas uma coisa. A mente de Kakuzu, como uma máquina bem ajustada, processou inúmeras possibilidades em um instante. Ele está preparando algo maior. Ele planeja criar um domínio aquático em miniatura, onde um usuário de liberação de água possa dominar o campo de batalha. Inteligente. Enquanto os pensamentos de Kakuzu se cristalizavam, o homem de cabelos prateados terminou seus sinais de mão. Liberação de água, jutsu da grande cachoeira. Essa técnica estava em um nível totalmente diferente em comparação com o projétil do dragão de água. Um jutsu de nível A não se tratava apenas de poder bruto. Seu verdadeiro propósito era a transformação. Batida. Uma torrente estrondosa irrompeu, uma cascata sem fim que transformou o campo de batalha em um vasto rio caudaloso. Kakuzu deu um passo para trás, saltando para ganhar distância da água corrente. Mas ele não estava recuando. Se seu oponente lhe presenteou com um palco tão grandioso, Kakuzu pretendia responder com uma obra-prima própria. Capítulo 22. O rosto por trás da máscara. As chamas flamejantes irromperam como as garras de uma fera feroz, espalhando-se vorazmente em todas as direções. No entanto, a verdadeira transformação estava apenas começando. Liberação de vento, pressão do vento. Uma ventania cortante cortou o ar, alimentando o inferno furioso. Uhu. O fogo se alimentava do vento, crescendo exponencialmente. Quando as chamas quase tocaram o chão, já não era mais uma simples labareda. Havia se tornado um oceano de fogo, desabando com força incontrolável em direção à água torrencial abaixo. Duas formas monstruosas de pura energia elemental colidiram com um rugido ensurdecedor, travando uma luta selvagem. Água e fogo se chocaram, cada erupção deixando para trás nuvens escaldantes de vapor. O resultado não foi destruição mútua, mas um campo de batalha transformado. Uma névoa espessa e rodopiante envolveu a terra. Vista de cima, parecia um caldeirão gigante fumegando. Em meio à névoa opressiva, um homem de cabelos prateados aguçou os sentidos, seu olhar percorrendo a névoa. Seus olhos mascarados varriam os arredores, cautelosos com o perigo à espreita. Nem acima nem atrás nem para os lados, então só há uma possibilidade. Estrondo. O chão sob ele explodiu, espalhando cacos de rocha. Um punho de ferro negro disparou para cima, mirando direto em seu rosto. O homem de cabelos prateados desviou-se graciosamente, evitando o golpe por pouco. Agora, a poucos metros de distância, ele e Kakuzu se encaravam, a batalha chegando ao clímax. Sem dizer uma palavra, o homem de cabelos prateados revelou uma kunai crepitando com energia elétrica. Liberação de relâmpago, lâmina dos 1000 raios. A kunai brilhou com relâmpagos intensos enquanto avançava em direção a Kakuzu. Em resposta, as mãos de Kakuzu se turvaram, formando selos em uma velocidade estonteante. Liberação de vento, lâmina de vento. Um vento forte, afiado como uma lâmina gigante, rugiu da boca de Kakuzu, engolfando o homem de cabelos prateados. O golpe do homem de cabelos prateados acertou uma fração de segundo mais rápido. Sua mão agarrou o braço esquerdo de Kakuzu, interrompendo sua retirada. Estrondo. Relâmpagos colidiram com o vento, rasgando a névoa. O campo de batalha irrompeu novamente em uma poderosa onda de choque, espalhando neblina, chamas e destroços. Quando a poeira baixou, restaram apenas brasas fumegantes, riachos caudalosos e ruínas em ruínas. Ambos os combatentes exibiam marcas do choque elemental. A defesa reforçada de Kakuzu havia se rompido sob o ataque implacável, deixando um ferimento superficial em seu braço. Para Kakuzu, tais ferimentos eram insignificantes, um mero incômodo para alguém com as habilidades concedidas por sua técnica medo do rancor da terra. Mesmo assim, seus olhos aguçados estavam fixos no oponente. O homem de cabelos prateados permaneceu firme, com sangue escorrendo dos cortes deixados pelas técnicas de vento de Kakuzu. Mas algo mais capturou a atenção do ninja desonesto. Racha. Pedaços da máscara do homem começaram a se desfazer, caindo em pequenos fragmentos. Uma fina rachadura serpenteava por sua superfície, alargando-se a cada momento. A metade inferior da máscara se estilhaçou, expondo o rosto do homem de cabelos prateados. Com calma e determinação, ele estendeu a mão e removeu o pedaço restante, revelando seu rosto completo. Os olhos de Kakuzu se estreitaram enquanto um leve sorriso surgiu em seus lábios. Tobirama Senju.
Cabelos prateados, marcas faciais vermelhas e olhos afiados e predadores, era inconfundível. Tobirama não demonstrou surpresa ao ser reconhecido. Como segundo do clã Senju, sua imagem e generosidade eram bem conhecidas no submundo. Estalando o pescoço, Kakuzu soltou uma risada baixa. O poderoso clã Senju. Quão baixo eles caíram se alguém como você se limita a correr atrás de moedas no mercado negro. O insulto estava cheio de zombaria, mas a expressão de Tobirama permaneceu fria e impassível. As palavras de Kakuzu não eram uma provocação infundada. O clã Senju era poderoso e rico, mas Tobirama estava ali buscando fundos em segredo. Só podia haver um motivo. Ele estava financiando algo fora da alçada oficial do clã, algo que nem mesmo seu irmão Hashirama poderia saber. Ao ver o silêncio de Tobirama, o sorriso de Kakuzu se alargou. Nenhuma resposta espirituosa? Seja qual for o motivo, isso deve ser divertido. O olhar de aço de Tobirama não vacilou enquanto a tensão entre eles aumentava, ambos os combatentes se preparando para a próxima troca mortal. Já que você sabe quem eu sou, deve entender por que estou aqui, certo? Ao ouvir essas palavras, Kakuzu compreendeu o significado mais profundo por trás da declaração de Tobirama Senju. Toda aquela conversa anterior sobre roubo ou interesse não passava de uma cortina de fumaça, ou, na melhor das hipóteses, um objetivo secundário. O verdadeiro motivo pelo qual Tobirama o estava seguindo era claro. Ele havia sentido a força e o mistério de Kakuzu, mas, acima de tudo, o chakra de Kakuzu lhe parecia completamente desconhecido. Como alguém que havia sentido a presença de inúmeros indivíduos em toda a Terra do Fogo, Tobirama nunca havia encontrado um chakra como o seu. Era como se uma figura alta e desconhecida aparecesse de repente na sua vizinhança. Como isso não poderia soar alarme? Preocupado que Kakuzu pudesse ser um espião de outra vila se infiltrando no País do Fogo, Tobirama decidiu segui-lo. Mas, na verdade, tudo não passou de um mal-entendido. Kakuzu riu baixinho. Um espião? Longe disso. Ele era simplesmente um indivíduo longevo em busca de dinheiro e de aproveitar a vida. De modo geral, os conflitos entre a aldeia Shinobi tinham pouco a ver com ele. Não me entenda mal, eu só. Kakuzu começou, tentando esclarecer o mal-entendido. Mas quando as palavras chegaram aos seus lábios, ele hesitou. Por um raro momento, a incerteza brilhou em seus olhos normalmente serenos. Como é que eu vou explicar isso para ele? Ele pensou em contar a verdade e afinal, era a explicação mais simples. Mas então seu verdadeiro propósito lhe passou pela cabeça. Ele realmente deveria ter dito: Tobirama Senju, não me entenda mal. Estou aqui apenas para passear e apreciar as paisagens e a cultura da sua Terra do Fogo. Assim que me saciar, seguirei meu caminho sem me demorar. Tobirama acreditaria nisso? A batalha recente já havia provado sua força. Alguém capaz de trocar golpes com o próprio Tobirama Senju não estava ali apenas para desfrutar de uma refeição e relaxar. Kakuzu sentiu uma dor de cabeça chegando. Shinobi realmente não são pessoas normais, concluiu ele. De que outra forma ele poderia explicar a obsessão deles com ideais absurdos como a vontade do fogo, lendas criadas a partir dos feitos de Hashirama Senju e Madara Uchiha, e tratá-la como um tesouro passado de geração em geração? As palavras de Tobirama deixaram Kakuzu sem saber como responder. Capítulo 23. Reescrevendo a história. O sol do meio-dia brilhava intensamente, mas nem mesmo sua luz conseguia penetrar a densa copa da floresta. O vento outonal uivava, trazendo um frio cortante que adicionava um ar de mau agouro à atmosfera. Tobirama Senju formou o selo do confronto com uma mão. Bang, 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 bang. 5 rajadas de fumaça surgiram ao redor dele, revelando 5 clones idênticos. Jutsu do clone das sombras. Essa técnica que Tobirama mais tarde refinaria no proibido Jutsu do clones multissombras, demonstrou a engenhosidade do clã Senju. Já que você já descobriu minha identidade, por que não testemunhar o poder do Senju em primeira mão? A voz de Tobirama era calma, mas autoritária. Assim que as palavras saíram de seus lábios, os clones se espalharam em 5 direções, cada um formando selos. O ar fervilhava de expectativa, o jutsu que preparavam prestes a ser desencadeado. Nesse caso, a voz profunda de Kakuzu retumbou enquanto ele agarrava a ponta de sua capa, puxando o ar para o lado com um gesto dramático. A capa caiu no chão, revelando seu corpo musculoso. Seu peito no parecia quase brilhar com uma vitalidade inabalável. Se Tobirama Senju morrer aqui, a história sem dúvida mudará, pensou Kakuzu, seus olhos esmeralda brilhando com uma determinação implacável. Técnicas que definiriam guerras futuras, incluindo a Quarta Grande Guerra Ninja, talvez nunca se concretizassem. Mas nada disso preocupava Kakuzu. Ele não tinha interesse no grande arco da história, apenas buscava prolongar sua existência imortal e saborear a marcha sem fim da vida. O olhar de Tobirama se aguçou, seus dedos batendo ritmicamente na kunai em sua mão. De repente, todos os 5 clones se moveram em uníssono. Liberação de fogo, grande jutsu de bola de fogo. Liberação de água, jutsu do projétil do dragão de água. Liberação da terra, rio do fluxo da terra. Liberação de relâmpago, corrente de relâmpago. Liberação de vento, esfera de vácuo. 5 técnicas elementais irromperam de 5 ângulos, cada uma com uma tonalidade distinta, pintando o campo de batalha em um caleidoscópio de destruição. Essa demonstração de chakra avassalador, marca registrada da fisiologia única do clã Senju, demonstrava sua superioridade inerente. Suas reservas de chakra eram pelo menos 30% maiores do que as da média do Shinobi, com prodígios como Tobirama levando esses limites ainda mais longe. Para o Senju, liberar todas as 5 liberações elementais simultaneamente não foi apenas um feito, foi natural.
Kakuzu agachou-se ligeiramente com um olhar frio e calculista. Contra tal ataque, a estratégia ideal era liberar sua forma completa de medo do rancor da terra e contra-atacar com poder equivalente ou superior. Mas Kakuzu tinha outros planos. Liberação de água, parede de formação de água. Mãos gêmeas formaram selos rápidos, erguendo uma barreira de água. À medida que recuava, sua pele escureceu, endurecendo-se em uma casca negra. Semelhante a uma armadura, sua técnica lança de terra foi ativada. Mesmo com o escudo de água absorvendo a maior parte do impacto, Kakuzu foi forçado a recuar defensivamente. Seus movimentos eram rápidos, porém limitados, e suas opções contra os ataques implacáveis eram limitadas. Mesmo assim, sua expressão permaneceu inabalável. A vitória ainda não estava determinada. Do outro lado do campo de batalha, Tobirama observava com um foco inabalável. Ele ergueu sua kunai, com o fio brilhando perigosamente, e a levou ao centro do peito. Seus olhos ardiam com uma determinação mortal. Isso acaba agora. Técnica do deus voador do trovão. Kakuzu, que estava no ar e serpenteava entre as árvores para evitar o penetrante raio, congelou de repente. Num instante, Tobirama materializou-se ao lado esquerdo de Kakuzu. Sua kunai, agora crepitando com raios, estava a centímetros do peito de Kakuzu. Acabou, declarou Tobirama com um tom gélido. O fato de você ter me forçado a usar essa técnica demonstra sua habilidade, mas este é o fim. Entretanto, a confiança de Tobirama vacilou quando os olhos de Kakuzu brilharam com um brilho predatório. A escaramuça anterior não fora sem sentido. Durante o primeiro embate, quando Tobirama roçou a mão no braço esquerdo de Kakuzu, Kakuzu havia antecipado esse momento. Conhecendo a reputação de Tobirama e sua maestria com o deus voador do trovão, Kakuzu havia se preparado. Às vezes, a mentira é a lâmina mais afiada. Medo da terra rancor. No meio do giro, o braço esquerdo de Kakuzu se separou de seu corpo, conectado por uma teia de gavinhas negras. Shank. O som de carne sendo perfurada ecoou na floresta silenciosa. As pupilas de Tobirama dilataram-se. Ele olhou para baixo e viu os tentáculos grotescos cravados em seu peito, quase atingindo seu coração. Impossível. Ele previu minha técnica? A dor se espalhou como fogo, entorpecendo os sentidos de Tobirama. O braço desfeito de Kakuzu recuou, puxando Senju para mais perto. Liberação de água, jutsu da prisão de água. Com um simples movimento de mão, Kakuzu prendeu Tobirama em uma esfera de água em espiral. Apesar da simplicidade, a eficácia do jutsu residia na precisão. Poucos conseguiam se libertar uma vez presos. A vitória estava ao alcance de Kakuzu. A história estava prestes a mudar. Uma esfera de água engolfou Kakuzu e Tobirama Senju. Grandes bolhas irromperam da boca de Kakuzu dentro da prisão aquática. Seu braço esquerdo, animado pelo medo do rancor da terra, apertou ainda mais. Uma névoa espessa de sangue jorrou dos ferimentos de Tobirama, tingindo os limites da prisão aquática de um vermelho profundo. Os olhos de Tobirama se arregalaram em choque. A pontada aguda do perigo o dominava, a morte se aproximava rapidamente. Ele havia subestimado severamente o homem à sua frente. No entanto, anos de batalhas brutais haviam aguçado seus instintos. Ele se forçou a se acalmar, erguendo a kunai em sua mão na tentativa de cortar os fios que prendiam o braço de Kakuzu. Mas Kakuzu deixaria. Gorgolejo! Gorgolejo! Mais bolhas irromperam na prisão de água enquanto a outra mão de Kakuzu apertava o pulso de Tobirama, impedindo de fazer seu movimento. Simultaneamente, o braço esquerdo de Kakuzu avançou com mais força. Tobirama ofegou ao inalar um gole d'água, seu sangue manchando o líquido ao seu redor. A névoa carmesim ficava mais espessa a cada segundo. A mão esquerda implacável de Kakuzu aproximou-se cada vez mais do coração de Tobirama. Rangendo os dentes, Tobirama murmurou em meio à tensão. Voar. Técnica do deus do trovão. Sweep. Em um instante, Tobirama desapareceu, reaparecendo a 20 metros de distância em um local marcado. Mas a sorte não estava do seu lado. Mesmo após a mudança espacial, ele permaneceu preso na prisão aquática, e Kakuzu veio com ele. De dentro da prisão aquática, Kakuzu sentiu em primeira mão a atração impactante do ninjutsu espaço-temporal. Um alívio lhe veio à mente, ele havia apostado, e havia valido a pena. A técnica do deus voador do trovão permitia ao usuário se transportar, ou transportar um alvo designado, para um local marcado. No entanto, a mão de Kakuzu já havia perfurado o ombro de Tobirama, e a prisão de água havia saturado completamente o corpo de Tobirama. Essas conexões prendiam Kakuzu ao seu alvo, impedindo Tobirama de escapar. Apesar da pressão sufocante de lutar corpo a corpo na prisão aquática, Kakuzu resistiu. Ele sabia, no entanto, que Tobirama estava sofrendo muito mais. A oportunidade de mudar a história estava diante dele, agora ou nunca. De repente, bum! Uma explosão ensurdecedora sacudiu a terra ao redor deles, reverberando pelo campo de batalha. Capítulo 24. O Grande Chefe. Enquanto os galhos da árvore ancestral perfuravam o solo, libertando-se da prisão de água e prendendo-se firmemente, Kakuzu sentiu uma sensação de descrença. Ele podia sentir a vitalidade abundante e a força vital crescente, mas nada disso era seu. Pertencia inteiramente à enorme árvore à sua frente. Os galhos se enrolaram em torno dele, drenando rapidamente seu chakra. À medida que sua força diminuía, a árvore se tornava ainda mais robusta. Em poucos segundos, uma imponente árvore ancestral havia se formado completamente. Então está aí a lendária liberação de madeira? Kakuzu murmurou, olhando para a árvore colossal. Você está ferrado. Meu irmão está aqui. Tobirama Senju, preso pelos tentáculos de madeira, lutava para falar. Momentos antes, ele escapara por pouco da morte, apenas para ter seu chakra drenado, deixando-o sem fôlego. Não precisa me lembrar, seu herdeiro inútil. Não consegue me derrotar, então corre para o seu irmão mais velho? Patético. Tobirama ferveu com a provocação de Kakuzu. Herdeiro inútil? Correr para o irmão?
Será que esses termos realmente combinavam com o segundo Hokage? Incapaz de responder, Tobirama resignou-se ao silêncio. Se seu irmão não tivesse chegado, talvez não tivesse sobrevivido àquele encontro. Respirando fundo, começou a regular a respiração e a estancar os ferimentos para evitar mais perda de sangue. Logo, uma figura apareceu à distância. Um homem com cabelos longos que caíam em cascata até a cintura, usando o chapéu e o manto do Hokage, exalava uma aura serena e refinada. Atrás dele estavam alguns subordinados leais. Hashirama Senju esteve aqui. Como Hokage, Hashirama patrulhava rotineiramente as fronteiras para manter relações diplomáticas com as nações vizinhas e espalhar a mensagem de amor e paz de Konoha. Ao chegar, Hashirama olhou para Kakuzu e depois para Tobirama. Levantou a mão, formando o selo do tigre. Rangido. Os tentáculos de madeira começaram a se retrair, seus ecos rangentes preenchendo o ar antes de desaparecerem na terra. O chão se fechou perfeitamente atrás deles, apagando todos os vestígios da batalha. Tobirama começou Hashirama com um tom gentil, porém firme. Quantas vezes eu já te disse? O mundo ninja finalmente entrou em um raro período de paz. Devemos valorizar este tempo e evitar lutas desnecessárias. Como membros do clã Senju, devemos dar o exemplo, resolvendo conflitos por meio da diplomacia. Então, por que vocês estão lutando de novo? Kakuzu, aliviado por não ser o único a ser repreendido, espreguiçou-se e contemplou seu próximo passo. Fugir? Não valia a pena. Ele não tinha intenção de criar outra cena infame. Olhando para Hashirama, Kakuzu pensou consigo mesmo. Hashirama Senju, nos encontramos novamente. Consegui desviar daquela barragem de shurikens de 1.200 quilômetros, só para cruzar seu caminho assim. O destino é cruel. Enquanto isso, sua mente divagava em direção ao seu objetivo final. Adquirir as células de Hashirama para elevar sua técnica do medo do rancor da terra ao próximo nível. A palestra de Hashirama, que lembrava o sermão interminável de um monge, finalmente arrancou um suspiro de Tobirama, que havia recuperado a compostura suficiente para se levantar. Seus subordinados terminaram rapidamente de tratar de seus ferimentos. Irmão mais velho, chega, interrompeu Tobirama, exasperado. Aquele cara, apontou para Kakuzu, está mostrando todos os sinais de ser um espião. Hashirama voltou o olhar para Kakuzu, curioso. Coçando o queixo pensativo, perguntou, você é mesmo um espião? Alguns dias depois, dentro de Konoha. Na sala de interrogatório, Kakuzu recostou-se, balançando sua cadeira preguiçosamente. Já fazia 4 horas desde que ele chegará. Durante esse tempo, os shinobi de Konoha lhe trouxeram refeições, decentes, aliás, e o instruíram a esperar. Ele não se importou. Comida e hospedagem de graça? Nada mal. A única desvantagem foi o confisco temporário de sua recompensa suada de 15 milhões ryu, que Tobirama alegou serem materiais perigosos. De jeito nenhum vou deixar esse cara ficar com isso, pensou Kakuzu. Vou relatar isso ao Hashirama, digamos que perdi 20 milhões de ryu e o Tobirama ficou com 5 milhões para si. Vamos ver como o clã Senju vai gostar de ver seu nome manchado no mundo ninja. Enquanto ele refletia sobre seu plano, a porta rangeu ao abrir, inundando o quarto com luz. Venha comigo. O Hokage quer ver você, disse uma voz feminina. Quem falava era uma jovem de cabelos longos, característicos do clã Senju, com metade do rosto coberto por uma franja. Seu braço ostentava o emblema Senju, semelhante a um gancho de 2 pontas. Ela era conhecida como Senju Momoka, uma figura proeminente dentro do clã Senju. Se Senju Tobirama era a segunda em comando do clã, então ela era, sem dúvida, a terceira. Kakuzu, descontraído e casualmente, levantou-se sem esforço de seu assento. Mostre o caminho, linda. Ele disse com um sorriso irônico. Momoka lançou um olhar para Kakuzu, mas não se deu ao trabalho de responder. Assim que ele saiu, ela fechou a porta atrás de si e saltou para os telhados com um movimento único e fluido. A mensagem era clara. Ela estava com pressa e ele precisava acompanhá-la. Essas pessoas são ousadas. Não estão preocupadas que eu vá embora? Kakuzu murmurou para si mesmo. Ele não conseguia deixar de pensar que o povo de Konogakakure não estava vigilante. Para ser justo, eles não tinham muitos motivos para serem excessivamente cautelosos. O mundo exterior representava pouca ameaça para eles, graças a Senju Hashirama, a lenda viva. Quem ousaria provocar Konoha com o primeiro Hokage vigiando? E não podemos nos esquecer de Uchiha Madara, outro ser poderoso. Com esses 2 titãs do mundo ninja de guarda, não era de se admirar que os aldeões se sentissem à vontade. Voando pelos telhados com Momoka à frente, Kakuzu aproveitou a oportunidade para observar a vila. Honestamente, a atual Konogakakure não correspondia às suas expectativas. Havia uma diferença significativa entre a Konoha de sua imaginação e a realidade diante dele. O ano atual era o 6º ano da nova era ninja, e Konoha já estava estabelecida há 5 anos. Às 10 horas de Kakuzu, ficava a rocha do Hokage, onde o rosto de Senju Hashirama já estava esculpido na montanha como o primeiro Hokage. A partir daí, casas e residências menores começaram a se espalhar. No entanto, a vila ainda parecia escassa. As ruas, embora bem construídas, eram ladeadas por apenas alguns prédios aqui e ali. Pedestres circulavam apressadamente empurrando carroças, trabalhando em construções ou realizando diversas tarefas ao longo das ruas. Embora houvesse bastante gente, a atmosfera carecia da energia vibrante de uma vila verdadeiramente próspera. Não havia mercados movimentados ou ruas de comida animadas para destacar a prosperidade que se poderia associar ao futuro de Konoha. Dito isso, não era totalmente desprovido de vida. De seu ponto de observação, Kakuzu avistou um canto a sudoeste onde muitas casas haviam sido construídas em um estilo uniforme. A julgar pela planta, provavelmente era a área residencial de um dos maiores clãs. As pessoas ali provavelmente eram reservadas e tinham pouca interação com o resto da vila. Em suma, Konoha ainda parecia subdesenvolvida em comparação com a metrópole movimentada que um dia se tornaria. O contraste era impressionante, especialmente para alguém como Kakuzu, que presenciara sua grandiosidade.
Até o lembrava de sua terra natal, Takigakure, que era ainda mais desolada, com sua abundância de cabanas de palha. Uma vila é um sistema enorme, pensou Kakuzu. Ela acabou de ser estabelecida, então suponho que tudo ainda esteja em andamento. Capítulo 25. Uma conversa. No coração de Konogakakure, a torre do Okage erguia-se alta e imponente. Comparada à estrutura completa da memória, a construção atual parecia menos refinada. No entanto, sua fundação sólida, paredes de pedra robustas e painéis decorativos de madeira sugeriam sua futura grandeza. Com o tempo, com os retoques finais adicionados pelo segundo e terceiro Okage, ela se tornaria a icônica torre do Okage conhecida por todos. Seguindo Senju Momoka para dentro, o interior estava visivelmente desprovido de guardas. Em vez disso, havia apenas alguns departamentos comuns a qualquer vila shinobi: o departamento financeiro, a divisão de inteligência, o escritório de comunicações e a unidade de operações de emergência. Embora os departamentos essenciais estivessem presentes, os amplos corredores enfatizavam o quão poucos eles eram naquele momento. Momoka os guiou escada acima, degrau por degrau, até chegarem a uma sala no último andar. Toque, toque, toque. Momoka bateu na porta. Chamou uma voz de dentro. Ela abriu a porta, entrou brevemente e fez um relatório conciso antes que Senju Hashirama, sentado à sua mesa, falasse. Entendo. Obrigada, Momoka. Depois desse turno, volte para o complexo do clã e descanse um pouco. Entendido, Okage-sama. Momoka curvou-se respeitosamente antes de sair. Virando-se para Kakuzu, lançou-lhe um breve olhar que sinalizava inequivocamente. Agora é a sua vez. Kakuzu não perdeu tempo. Como não era do clã Senju nem shinobi de Konoha, não estava sujeito às regras ou ao decoro deles. Estalando o pescoço de leve, entrou a passos largos. O escritório era modestamente mobiliado. Uma mesa e cadeira essenciais para o trabalho. Um sofá comprido e uma mesa de centro no meio da sala e uma sala lateral para receber convidados importantes ou guardar documentos confidenciais. Entretanto, o que chamou a atenção de Kakuzu foram os dois olhares distintos fixados nele. A expressão calorosa e amigável de Senju Hashirama o atingiu primeiro. Por favor, sente-se, Kakuzu dono, disse Hashirama, gesticulando para a cadeira à sua frente. Ao lado dele, no entanto, os olhos penetrantes e afiados de Senju Tobirama fixaram-se em Kakuzu com suspeita. Eles estão bancando o policial bom e o policial mau? Kakuzu refletiu em silêncio enquanto se jogava sem cerimônia na cadeira oferecida. Okage-sama, vamos direto ao ponto, disse Kakuzu sem rodeios. Hashirama riu baixinho, colocando de lado um documento em sua mão antes de se dirigir a ele. Muito bem. Após uma investigação completa, confirmamos que você não é um espião. Peço desculpas pelo inconveniente durante sua estadia aqui em Konogakakure. Okage-sama, você é muito gentil. Na verdade, a culpa foi minha por entrar na Terra do Fogo sem a documentação adequada. Causei problemas para sua vila, respondeu Kakuzu. Na verdade, ele não estava muito preocupado com o protocolo. As terras fronteiriças ainda estavam se recuperando do caos do período dos reinos combatentes. Travessias não autorizadas não eram incomuns. Sua compreensão é muito apreciada, disse Hashirama, sorrindo enquanto empurrava uma bolsa de couro sobre a mesa. Aqui estão seus pertences pessoais. Por favor, verifiquem se há algum item faltando. Se tudo estiver em ordem, vocês podem ir quando quiserem. O comportamento sempre gentil de Hashirama não vacilou, mas as sobrancelhas de Kakuzu se contraíram levemente. Ele está me deixando ir? Só isso? Nenhum ganho com essa viagem para Konoha? Antes que Kakuzu pudesse expressar sua insatisfação, Tobirama, que estava observando em silêncio, falou. Irmão, você está sendo confiante demais. O comentário direto de Tobirama desconsiderou qualquer decoro, e seu olhar penetrante nunca deixou Kakuzu. Alguém como ele. É tolice baixar a guarda, acrescentou Tobirama. Hashirama ergueu uma sobrancelha para seu irmão mais novo antes de olhar para o relatório de inteligência em sua mão. O relatório detalhava a história de Kakuzu, desde seu tempo em Takigakure até sua subsequente partida como civil. Notavelmente, faltavam registros de suas façanhas no campo de batalha ou de suas conquistas em missões, como se alguém os tivesse apagado deliberadamente. No entanto, para Hashirama, tais omissões tinham pouca importância. O caos da era anterior tornará grande parte do passado irrelevante. Tobirama, nem tudo deve depender apenas do instinto. Ouvir e acreditar nos outros é como construímos confiança e compreensão mútua. Mas, irmão, a frustração de Tobirama era evidente, sua mente lógica colidindo com seu instinto. Ao se mexer levemente, o movimento repuxou um ferimento em seu braço esquerdo, fazendo-o estremecer. Sua expressão de dor revelava o desgaste das batalhas recentes. Senju Hashirama franziu a testa levemente enquanto observava a expressão de dor no rosto do irmão mais novo. Pareceu perceber algo. Sabia exatamente o quão forte Tobirama era. Alguém capaz de feri-lo daquela forma não poderia ser chamado de oponente comum. Enquanto isso, Kakuzu sentava-se calmamente ao lado, observando a interação dos irmãos como se estivesse assistindo a uma apresentação. A atuação medíocre do astuto Tobirama era quase dolorosa de se ver. Kakuzu zombava dele silenciosamente em seu coração. Dadas as circunstâncias, Kakuzu percebeu que talvez fosse hora de revelar algo sobre si mesmo. Se você insiste que eu fiz algo obscuro durante meu tempo aqui na Terra do Fogo, começou Kakuzu, seu tom calmo instantaneamente atraindo a atenção de Hashirama e Tobirama. Então talvez, eu tenha feito. Os olhos dos irmãos se fixaram nele, claramente imaginando o que ele diria em seguida. E Kakuzu riu baixinho, seu olhar pousado em Tobirama. Afinal, Tobirama, não estávamos juntos nisso. Droga. Esse cara. Tobirama xingou Kakuzu interiormente. Nos últimos 2 dias, ele havia cuidadosamente ignorado o assunto, usando seus ferimentos como desculpa. E agora Kakuzu tinha ido lá e trazido tudo à tona novamente. Quando Hashirama compreendeu, sua expressão tornou-se sutilmente severa enquanto ele voltava o olhar para seu irmão. Tobirama, você me deve uma explicação.
O mercado negro existia desde o período dos reinos combatentes e, como Kage, Hashirama geralmente evitava se intrometer em seus assuntos. A missão de Kakuzu era meramente eliminar um ninja rebelde de Iwagakure, algo contra o qual nem mesmo Iwagakure havia protestado. Não havia muito que Hashirama pudesse dizer sobre isso. Mas Tobirama indo para o mercado negro? Isso era outra história. Ele tinha certeza de que os negócios do irmão ali envolviam atividades que ele não toleraria. Atividades que no mínimo não se alinhavam com seus princípios. Agora que o assunto havia vindo à tona, Tobirama sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Soltou um suspiro de resignação. Como irmão mais novo de Hashirama, não enfrentaria consequências graves, mas não estava ansioso pelo inevitável sermão. Além disso, não era uma boa ideia continuar pressionando Kakuzu sobre esse assunto. Após um momento de silêncio, Tobirama sabiamente se conteve. Hashirama também não disse muita coisa. Questões familiares eram melhor resolvidas em particular, e Hashirama decidiu deixar por isso mesmo. Voltando sua atenção para Kakuzu, o sorriso habitual de Hashirama foi substituído por uma expressão séria. Após um breve momento de reflexão, ele tirou um documento da mesa e o deslizou na direção de Kakuzu. Kakuzu disse a Hashirama com um tom firme, seja lá o que você tenha feito no passado, está em uma nova era. Todos têm a oportunidade de construir um futuro para si. Se estiver disposto a considerar um caminho diferente, dê uma olhada nisso. Os olhos de Kakuzu percorreram o documento. Parecia um contrato, com letras em negrito no topo soletrando o título, Plano de Integração de Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Uma cena icônica demais para lidar. O desenvolvimento e o estabelecimento da aldeia exigem apoio e crescimento mútuos. Uma aldeia não pode existir sem o seu povo, assim como as pessoas não podem prosperar sem a sua aldeia. Os dois são interdependentes, avançando juntos. Não há necessidade de retornar aos dias caóticos e violentos do passado. Esse é o propósito da existência de uma aldeia. Kakuzu, se você estiver interessado em explorar um novo modo de vida nesta era, talvez considere se juntar à família Konogakure. Talvez, daqui a décadas, os esforços que fizermos hoje forjem um futuro mais brilhante, disse Hashirama com um sorriso caloroso e radiante. Foi justamente essa determinação e otimismo inabaláveis que estabeleceriam as bases para a paz das gerações futuras. Senhor Okage, você realmente confia em mim? A voz de Kakuzu carregava um toque de dúvida. Haha. O que há para se preocupar? Hashirama riu, seu comportamento tão aberto quanto suas palavras, irradiando a sinceridade de um homem que confiava facilmente. Afinal, o propósito de uma aldeia era acolher a diversidade, somente por meio da inclusão ela poderia se fortalecer. Quando Kakuzu deixou Takigakure, sua identidade já havia sido purificada. Agora ele não passava de um ninja civil com uma inclinação para frequentar o mercado negro, muito distante de seu passado como ninja desonesto ou espião. Francamente, preocupar-se com ele era desnecessário. Além disso, se alguém deveria ser examinado, certamente seria o clã Iga. Mais de 300 membros haviam entrado em Konoha simultaneamente, seus pálidos olhos Byakugan brilhando como um mar de branco. Eles eram um clã independente, com seu próprio território na vila, raramente se misturando com forasteiros ou se casando com outros clãs. No entanto, apesar de sua natureza insular, Hashirama nunca pareceu se importar com eles. Por quê? Primeiro, Hashirama era um homem de paz e amor. Contanto que ninguém se rebelasse, ele estava disposto a viver em harmonia com qualquer um. Segundo, sua imensa força tornava a maioria das preocupações irrelevantes. O que poderia ameaçar um homem como ele? E finalmente a razão mais crucial. A força impõe respeito, não importa onde esteja. Hashirama sabia que Kakuzu não era fraco, pelo menos não comparado a pessoas comuns. Foi por isso que ele estendeu o ramo de oliveira em primeiro lugar. Kakuzu apoiou os cotovelos na mesa, cruzando os braços para apoiar o queixo enquanto ponderava os prós e os contras das palavras de Hashirama. Inicialmente ele presumira que sua vida seguiria a trajetória original, ganhar dinheiro no mercado negro. Mas o caminho do destino já havia se desviado significativamente. Embora o amor de Kakuzu pelo dinheiro permanecesse inalterado, ele não ocupava mais o primeiro lugar em suas prioridades. O mundo shinobi era extraordinário e perigoso. Para sobreviver indefinidamente ali, era preciso não apenas longevidade, mas também força para protegê-lo. Inconscientemente, o olhar de Kakuzu se voltou para Hashirama. Este homem era um tesouro ambulante. Os planos futuros de Kakuzu inevitavelmente envolveriam usar as células de Hashirama para modificar seu corpo e superar as limitações do medo do rancor da terra, que impediam seu crescimento natural. No entanto, mesmo com tal tesouro à sua frente, Kakuzu não podia se dar ao luxo de agir de forma imprudente. Qualquer tentativa prematura provavelmente terminaria com Hashirama o esmagando sem esforço. Não, paciência era fundamental. Ele precisava esperar a morte de Hashirama e então avançar para reivindicar o que precisava. Para isso, Kakuzu precisaria permanecer em Konoha. Permanecer próximo de Hashirama até sua morte facilitaria o caminho para as ambições de Kakuzu. Um sorriso fraco e cúmplice surgiu no rosto de Kakuzu. Talvez Hashirama não tenha percebido, mas outra pessoa sim. O olhar perscrutador de Tobirama Senju se fixou em Kakuzu mais uma vez. Parecia que os cálculos internos de Kakuzu tinham sido exagerados, despertando a suspeita do sempre alerta irmão mais novo de Hashirama. Kakuzu suspirou internamente. A desconfiança de Tobirama não era novidade. No entanto, não era algo com que Kakuzu se preocupasse muito. No fim das contas, era Hashirama quem dava as ordens. O que Tobirama pensasse não importava, contanto que seu irmão mais velho permanecesse no comando. Lord Okage, concordo com a sua visão. Se possível, gostaria de ficar em Konoha e testemunhar essa nova era da qual você fala. Dito isso, parece menos como se você estivesse me convidando e mais como se estivesse me forçando a ficar aqui. Hashirama piscou surpreso. Eu disse algo errado? Por favor, me esclareça. Kakuzu riu por trás da máscara e então puxou a manga para revelar seu braço esquerdo. Senhor Okage, o que você acha disto?
O que é isso? A expressão de Hashirama ficou séria ao ver o selo gravado no braço de Kakuzu. Era uma marca imbuída de uma restrição única, uma que não seria facilmente removida por meios convencionais. Tobirama, o que você está fazendo aí parado? Ajude-o a se livrar disso. Tobirama olhou para a marca, depois para o irmão. Um toque de constrangimento cruzou seu rosto enquanto ele se virava com um dar de ombros. A técnica do deus voador do trovão pode ser uma criação minha, mas ainda não descobri como apagar a marca. Você? Hashirama ficou tão frustrado que quase pulou da cadeira. Kakuzu, no entanto, não se abalou. Ele já esperava por isso. De acordo com a história original, até Minato Namikaze havia afirmado que as marcas da técnica do deus voador do trovão eram permanentes, a menos que alguém possuísse um corpo com força de nível dos 6 caminhos ou desenvolvesse algum outro método extraordinário. Kakuzu levantou-se calmamente. Naquele momento ele não era um ninja rebelde procurado, nem um espião de outra vila. Este selo do deus voador do trovão, no entanto, era algo que exigia uma explicação adequada. Okage-sama, eu. O resto das palavras de Kakuzu ficou preso na garganta quando Senju Hashirama se levantou abruptamente e fez uma reverência de 90 graus. As 3 linhas roxas em sua testa deixavam bem claro que ele estava profundamente angustiado. Kakuzu podia sentir, sem nem olhar de perto, sabia que o homem aclamado como o mais forte do mundo shinobi estava à beira das lágrimas. Mas que diabos? Okage-sama, eu nem disse nada ainda. Você precisa mesmo reagir assim? Perto dali, Senju Tobirama observava a demonstração de puro desespero do irmão mais velho. Sua expressão era uma mistura de resignação e constrangimento enquanto cobria o rosto com uma das mãos. Claramente não era a primeira vez que presenciava tal comportamento. Kakuzu Sumimasen, me desculpe, a culpa é toda minha. Eu te fiz sofrer essa acusação injusta. Se eu pudesse, eu me redimiria com a mais alta forma de ritual seppuku para compensar o mal que te causei. Mas, Hashirama levantou a cabeça de repente, sua expressão lembrando a de uma criança culpada pega em flagrante. Mas Konoha ainda precisa de mim. Eu não posso morrer ainda. Então Kakuzu sentiu a pálpebra tremer. A julgar pelo estado atual de Hashirama, era evidente que outro momento lendário estava se formando. Mas esta não era uma cena da qual Kakuzu queria participar. Rapidamente, Kakuzu deu um passo à frente e impediu Hashirama de bater a testa no chão, cortando o infame arco de desculpas de Hashirama bem a tempo. Ele já tinha visto isso antes. Outros Kage poderiam ter suportado as cabeçadas de Hashirama sem problemas, mas tinham seus títulos para protegê-los. Se Kakuzu, um não Kage, fosse o alvo de tal ato, ele já podia imaginar as consequências. Em menos de 3 minutos, a história se espalharia por Konoha como fogo em palha. Você forçou o Hokage a se curvar diante de você? Você está ferrado. Você está praticamente morto. Não seria apenas o clã Senju que viria atrás dele. A ira de toda a vila seria severa. Naquele momento, Kakuzu entendeu como Hashirama havia conseguido derrotar o Uchiha Madara apenas com seu desânimo. Era aterrorizante. Depois de mal conseguir evitar uma tragédia completa, Kakuzu observou a expressão de Hashirama permanecer de miséria, autorrecriminação e profunda tristeza. Okage-sama, vamos deixar isso para lá. Considere o assunto resolvido. Não guardarei rancor. Não, Kakuzu, a culpa é toda minha. Que tal o seguinte? Eu, Senju Hashirama, te devo um favor. Se precisar de alguma coisa é só vir me procurar. Capítulo 27. De jeito nenhum eu vou trabalhar em um emprego regular. O sol da manhã banhava as terras de Konogakakure, sinalizando o recuo da escuridão e a promessa de um novo começo. Os aldeões emergiram gradualmente, e sua presença insuflou vida nas ruas movimentadas. Kakuzu ajustou seu casaco largo e sem mangas enquanto a brisa fresca de outono soprava. Para alguém com seu físico bem definido, o frio era mais revigorante do que desconfortável. Xi. Bom dia, uma senhora idosa que varria a fachada de sua loja cumprimentou Kakuzu calorosamente. Bom dia, respondeu Kakuzu educadamente, inclinando a cabeça antes de continuar pela rua. Ao entrar na avenida principal de Konoha, o número de pessoas ao seu redor aumentou significativamente. Venha conferir. Hoje tem lote fresquinho de dango tricolor. Não perca. Um vendedor ambulante, empurrando seu carrinho, promovia entusiasticamente seus produtos aos transeuntes. Eu vou levar uma, disse Kakuzu enquanto se aproximava. Já estou indo. O vendedor entregou o dango rapidamente, com movimentos rápidos e praticados. Kakuzu deu uma mordida, seus dentes afiados rasgando facilmente a guloseima. Ele saboreou a mistura de doçura e a textura rica do recheio. É muito doce, e o umami do recheio é delicioso. Para quem gosta de doce, é perfeito. E para quem não gosta, é só pedir sem a calda. Ainda assim é um prato excelente. O vendedor sorriu com um elogio, insistindo em presentear Kakuzu com alguns espetinhos extras como agradecimento. Seu entusiasmo e dedicação à qualidade eram admiráveis, e Kakuzu imaginou que, com o tempo, o vendedor poderia estabelecer uma loja de sucesso em Konoha, passando-a de geração em geração. E aí, grandão? Quer ganhar dinheiro? Estamos com falta de mão de obra em 1000 ryu por dia, com alimentação e hospedagem inclusas. Você aí, você tem força de sobra. Junte-se à nossa caravana como guarda, estamos indo da Terra do Fogo para a Terra do Vento. As ruas fervilhavam de ofertas e conversas. Embora não tão animada quanto nos tempos modernos, Konoha tinha um charme incipiente, indicando o crescimento que viria. A capacidade de Kakuzu de manter a compostura aqui se devia a um simples fato. Ele não era um ninja de Konoha, ele era apenas afiliado. Se ele realmente fizesse parte da vila, estaria usando a faixa na cabeça com o símbolo de Konoha. Mas Kakuzu não tinha intenção de fazer isso. O que se tornar um ninja de Konoha lhe traria? Um futuro marcado como um shinobi rebelde? Afinal, os ninjas desaparecidos de Konoha eram notoriamente poderosos e desempenharam papéis fundamentais na formação do mundo shinobi, como evidenciado pela Quarta Grande
guerra ninja, em grande parte resultado dos conflitos internos de Konoha. Mas Kakuzu não estava particularmente interessado em tal drama. Em vez disso, ele entrou na vila como um civil comum. Isso, no entanto, trouxe um novo dilema. Sem o status de shinobi, ele não era obrigado a assumir as missões de Konoha, mas sem missões não havia renda. E sem renda não havia sustento. Ter um emprego fixo? De jeito nenhum. Alguns milhares de ryo por mês não valiam o seu tempo, não para alguém que conseguia ganhar milhões em poucas semanas. Abrir um negócio? Parecia atraente, mas Kakuzu não tinha talento para o empreendedorismo. Seja em sua vida passada ou na presente, a natureza fluente dos comerciantes o irritava. Ele conseguia esmagá-los com confiança em combate, mas não conseguia igualar sua perspicácia empresarial. Resumindo, trabalhar estava fora de questão e abrir um negócio não era viável. Isso deixou com uma opção: ser criativo. 2 semanas depois, do lado de fora do escritório do Okage, Kakuzu encontrou Senju Hashirama mais uma vez. Os dois se tornaram íntimos o suficiente para abandonar as formalidades. Hashirama chamou Kakuzu pelo nome e Kakuzu se absteve de usar honoríficos. Ainda assim, Kakuzu achou a situação um pouco estranha. Dirigir-se ao líder de Konoha de forma tão casual não lhe caía bem. Por respeito, ele ocasionalmente voltava a chamá-lo de Okage-sama. Apontando para um terreno baldio, Kakuzu explicou suas ideias enquanto Hashirama ouvia, coçando o queixo pensativo. O primeiro Okage assentiu, ocasionalmente interferindo com sugestões. Exatamente. Kakuzu, você tem umas ideias fantásticas. Acho que isso é factível. Mas para aquele lugar que você acabou de mencionar, talvez devêssemos reposicionar os banheiros. Assim, será mais fácil para os trabalhadores se conectarem ao sistema de esgoto. Hashirama gesticulou entusiasticamente, garantindo que Kakuzu entendesse seu raciocínio. Kakuzu assentiu, levando o conselho a sério. Como esperado do Okage-sama, sua perspicácia é incomparável. Eu não tinha considerado isso. Os dois compartilhavam um objetivo comum: trazer prosperidade e inovação para Konoha, o que tornava suas conversas surpreendentemente produtivas. Tudo bem, vamos começar. Hashirama declarou, esticando os dedos enquanto se preparava para moldar o terreno. Kakuzu deu um passo para o lado, seu olhar penetrante fixo no terreno baldio com uma pitada de antecipação. Naquele momento, Svi, a expressão de Kakuzu mudou. Ele voltou a atenção bruscamente para a esquerda, franzindo as sobrancelhas. Ah! Lá está ele de novo, aquele olhar perscrutador. Kakuzu suspirou interiormente, sentindo uma mistura de frustração e impotência. Assim que Senju Hashirama estava prestes a agir, ele fez uma pausa, a curiosidade brilhando em seus olhos enquanto se virava para o recém-chegado. Tobirama, o que você está fazendo aqui? Ah, espera aí, você deve ter usado o selo do deus voador do trovão na mão do Kakuzu para chegar aqui, né? Momento perfeito. Deixa eu te contar, o Kakuzu está prestes a fazer algo grandioso? Tobirama franziu a testa, seu rosto de queixo quadrado emoldurado por sua distinta faixa ninja irradiando um ar de autoridade sem esforço. Irmão, por que você não me informou sobre um assunto tão importante? Só então Tobirama descobriu que Kakuzu estava tramando em Konoha, um negócio imobiliário. Refletindo sobre sua vida passada e observando a situação atual, Kakuzu percebeu que esta era uma oportunidade de ouro. Era o 5º ano desde a fundação de Konogakakure, e tudo ainda estava em seus primórdios. As terras férteis de Konoha estavam destinadas a se transformar em uma vila densamente povoada. Isso era inevitável. Se comprasse um pedaço de terra agora e construísse vários prédios, Kakuzu acreditava que poderia viver uma vida despreocupada no futuro, dependendo apenas da renda do aluguel. Não só poderia ganhar um fluxo infinito de dinheiro, como também finalmente se libertar da labuta de ser um trabalhador. Riqueza sem fim, uma vida tranquila e longevidade infinita. Não era essa a vida ideal com que Kakuzu sempre sonhara? Diante do ceticismo de Tobirama, Kakuzu ergueu uma sobrancelha e caminhou lentamente para frente. Lord Tobirama, não precisa se preocupar. Estou apenas me preparando para o futuro de Konoha. Aqui, veja você mesmo. Kakuzu tirou vários documentos de sua pasta grossa. Quando Tobirama conseguiu ver claramente o conteúdo, sua expressão se tornou de choque total. Capítulo 28. Ativos. Kakuzu escolheu um terreno longe da torre do Okage, um terreno baldio coberto de mato. Ficava a 1,5 km da rua principal de Konoha, mas para Kakuzu isso não era problema. Na sua visão, estradas não existiam naturalmente, eram criadas pelas pessoas que as percorriam. Com o tempo a população de Konoha aumentaria, e o local escolhido se tornaria um centro movimentado. Naquele momento Tobirama Senju estava diante dele, segurando uma pilha espessa de documentos. Cada página detalhava as etapas do processo de aprovação de Konoha. O plano de Kakuzu para construir ali já havia sido aprovado por todos os departamentos relevantes. A velocidade dessa aprovação, apenas 2 semanas, não se devia a suborno ou favoritismo. Em vez disso, as políticas abertas de Konoha incentivavam o investimento e o desenvolvimento. Desde que a pessoa tivesse antecedentes limpos, fosse civil, ninja ou membro de um clã, era bem-vinda. Essa atitude progressista tornou impossível ignorar o generoso depósito de 10 milhões de RY feito por Kakuzu. A equipe de aprovação não perdeu tempo em lhe alocar o terreno. Mas possuir terras não bastava. Ele também precisava de uma equipe de construção qualificada, o que prometia ser outro empreendimento custoso. E assim, Kakuzu recorreu a ninguém menos que o próprio Okage. Com a aprovação de Hashirama Senju, o processo burocrático ficou ainda mais rápido, a papelada foi rapidamente carimbada e selada. Isso não está certo. Tobirama largou os documentos com um brilho de desconfiança nos olhos. Irmão, você não reparou nos planos? Ele está tentando construir 100 casas neste terreno. Mama, relaxe, relaxe, meu irmão mais novo tolo, disse Hashirama com um aceno de mão desdenhoso. Você causou essa bagunça, então, como seu irmão mais velho, eu tenho que limpá-la. O que você faria sem mim?
Kakuzu ergueu a mão esquerda, revelando a marca do deus voador do trovão. Seu tom era leve, mas com um toque de sarcasmo. Vai e venha quando quiser, em Tobirama-sama. É quase como se eu fosse um prisioneiro aqui. Tobirama se irritou, mas conteve a resposta. Em vez disso, cruzou os braços e virou a cabeça, visivelmente irritado, mas incapaz de responder. Kakuzu riu ao ver aquilo antes de se virar para Hashirama. Obrigado pela ajuda, Okage-dono. Haha, não é problema nenhum. Hashirama coçou a cabeça e riu. O clã Senju lhe deve um favor, então é justo retribuir. Se você não tivesse vindo até mim, quem sabe quanto tempo levaria para quitar essa dívida? Kakuzu deu um sorriso fraco, mas interiormente tinha outros pensamentos. Ele havia considerado usar esse favor para algo mais valioso, como as células de Hashirama. Mas por mais despreocupado que Hashirama parecesse, ele não era tolo. Tal pedido só plantaria sementes de suspeita, o que poderia se tornar um problema mais tarde. Ganhos práticos eram a escolha mais inteligente. Deixe-me ver a planta de novo, disse Hashirama, arregaçando as mangas. Entendi. Veja isso. Liberação de madeira, técnica multifamiliar. Os pés de Hashirama se moveram para uma posição mais ampla e com um bater de palmas, o chão começou a tremer. Árvores imponentes irromperam da terra, seus troncos se retorcendo e se esticando com precisão. Em segundos, uma floresta de construções emergiu, cada árvore se transformando para formar as fundações das casas. Enquanto a poeira baixava, Kakuzu olhou com admiração. Diante dele havia uma variedade de casas, pátios japoneses tradicionais, apartamentos de 2 a 3 andares e estilos arquitetônicos que combinavam perfeitamente com a estética existente de Konoha. Tchau. Como assim? Hashirama limpou as mãos, radiante de orgulho. O olhar de Kakuzu permaneceu nas estruturas à sua frente, depois na testa de Hashirama, onde uma única gota de suor escorria. Uma gota de suor por um feito tão incrível. Se Hashirama realmente se esforçasse, criar uma floresta inteira seria moleza. A enorme quantidade de suas reservas de chakra era avassaladora. Obrigado, Okage-dono, disse Kakuzu com sinceridade. Virei visitá-lo em breve para expressar minha gratidão adequadamente. Haha, não precisa ser tão formal. Eu sou Okage, é meu dever ajudar. E se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Hashirama deu um tapinha no peito com um sorriso, exalando seu calor e generosidade característicos. Quando Hashirama saiu, Kakuzu se virou e viu Tobirama ainda o observando atentamente. Aqueles olhos penetrantes fizeram Kakuzu suspirar interiormente. Lidar com Tobirama era sempre um desafio. Era um homem com uma percepção excepcional e uma sensibilidade quase enervante. Sua desconfiança em relação a Kakuzu nunca havia diminuído. Estar sob seu escrutínio era simplesmente problemático. No entanto, Kakuzu mal sabia que o olhar de Tobirama em sua direção também havia mudado. Este não é um indivíduo simples. Se não tivéssemos nos cruzado tão profundamente naquela época, mas em vez disso, o tivéssemos deixado escapar da Terra do Fogo, talvez não houvesse tanto motivo para preocupação agora. Mas não adianta ficar remoendo isso, pensou Tobirama antes de desaparecer num piscar de olhos, usando a técnica do deus voador do trovão. Observando Tobirama desaparecer, Kakuzu deu de ombros indiferentemente. Seja como for, ele refletiu. Sua casa estava construída, seu humor estava bom. O que mais ele poderia querer? Com um salto rápido, Kakuzu pousou no telhado. De seu ponto de observação, ele observou as fileiras de prédios impecavelmente construídos, 100 no total. Este foi seu primeiro grande investimento desde que chegou a Konogakakure. Dessas 100 casas, metade eram apartamentos compactos de um quarto. A razão para a necessidade de tantos apartamentos individuais era simples. Apartamentos individuais são a norma, Kakuzu murmurou para si mesmo. Ele se lembrou dos inúmeros personagens que observara em sua vida anterior. A maioria parecia se encaixar nesse padrão. Havia também muitos shinobi, indivíduos que poderiam muito bem passar a vida inteira sozinhos. Seu trabalho era perigoso, e eles não queriam causar problemas desnecessários para suas famílias ou entes queridos. Permanecer solteiros era sua maneira de proteger os outros de sua realidade perigosa. Veja Kakashi, por exemplo. Ou Gai. Parecia que esse também era o estilo de vida deles. Mas e depois de suas mortes? O que seria de suas consideráveis propriedades shinobi? Quem as herdaria? A outra metade das casas era um pouco maior, construída para acomodar famílias, talvez 3 ou 4 pessoas. Seja para a população temporária de Konogakakure ou para os residentes permanentes, os imóveis de Kakuzu tinham algo para todos. Agora só faltava gastar um pouco de dinheiro na instalação de serviços públicos, água, eletricidade, encanamento, e as casas estariam prontas para os inquilinos. Capítulo 29. A tecnologia do mundo Okage. Nos portões de Konogakakure, aquelas estruturas gigantescas que guardariam a vila por décadas, 2 porteiros se encontravam em uma situação constrangedora. Hoje, Kakuzu tentava escapar, e eles não tinham escolha a não ser impedi-lo. Kakuzu-sama, isso não é uma decisão nossa. Não ousaríamos bloquear seu caminho sozinhos, gaguejou um deles. É uma ordem do assistente do Okage. Chegou há apenas alguns dias. Se quiser, podemos pedir a confirmação dele primeiro. O olhar de Kakuzu desviou-se para o lado, os lábios se curvando em um leve sorriso irônico. O chamado assistente do Okage era ninguém menos que Tobirama Senju. Alguns dias antes, Tobirama havia instalado uma barreira sensorial nos portões de Konoha. Uma barreira projetada especificamente para reagir a qualquer pessoa marcada com seu selo do deus voador do trovão. No momento em que tal pessoa cruzasse a fronteira, Tobirama a sentiria imediatamente. Não era preciso ser um gênio para perceber que isso era direcionado diretamente a Kakuzu. O objetivo de Tobirama era claro: impedir que Kakuzu acumulasse riqueza e propriedades em Konoha a ponto de monopolizar a
a economia da vila. Se não fosse controlado, o império financeiro de Kakuzu poderia um dia transformar toda a vila em seu patrimônio pessoal. Kakuzu passou a mão pelos cabelos, olhando para o prédio do Okage ao longe. Às vezes, entre mentes afiadas, palavras eram desnecessárias. Um único olhar transmitia tudo. Essa mudança era apenas o prelúdio, pensou Kakuzu. Sem dúvida, um conjunto de regulamentações anti-monopólio logo seria introduzido nas políticas de Konoha. Esqueça, Kakuzu finalmente disse, com a voz calma. Ele se virou para os porteiros com os olhos brilhando com uma leve diversão. Ouvi dizer que o assistente do Okage foi repreendido como um cachorro durante a reunião do clã Senju por seus negócios no mercado negro. Vocês dois ouviram falar disso? Os porteiros trocaram olhares inquietos, com suor se formando em suas testas. Não ousaram responder. Rumores sobre os experimentos de Tobirama e suas atividades no mercado negro de fato circulavam, mas falar sobre tais assuntos, especialmente na frente de alguém como Kakuzu, era pedir para ter problemas. Kakuzu riu baixinho do silêncio deles, então se virou para retornar à vila. Não havia sentido impressioná-los mais. Sua vida atual como cobrador de aluguel não era particularmente empolgante, de qualquer forma. Um novo negócio era necessário. Mas que tipo de negócio? Kakuzu não era devagar pelo mundo vendendo mercadorias como um comerciante comum. Suas ambições se voltavam para a manufatura, algo inovador e impactante. E depois de pensar um pouco, ele encontrou a ideia perfeita: fabricação de vidro. No cume de uma montanha, Kakuzu segurava um pedaço de quartzo. Em termos modernos, o quartzo podia ser refinado em vidro transparente de alta qualidade. Embora existissem vidrarias rudimentares naquela época, elas eram em grande parte feitas de areia, resultando em um produto rudimentar que mal deixava passar a luz. Kakuzu estimou que, com os processos corretos, não levaria mais de 15 anos para que o vidro de quartzo revolucionasse a indústria vidreira mundial. Essa inovação inauguraria uma nova era de clareza e artesanato. Até a bola de cristal de Sarutobi Hiruzen, usada para fins duvidosos de espionagem, teria uma aparência muito melhor sem as imperfeições granuladas do vidro à base de areia. Ao chegar a essa conclusão, Kakuzu colocou seus planos em ação. Ele não precisava produzir o vidro sozinho, apenas financiar e orientar seu desenvolvimento. O vidro de quartzo era o futuro, e Kakuzu estava determinado a liderar o processo. Em Konoha, ele recrutou artesãos e ferreiros habilidosos para criar seu primeiro lote de vidro de quartzo. Quando o trabalho foi concluído, o resultado foi nada menos que extraordinário, liso, transparente e impecável. Comparado ao vidro primitivo à base de areia, era um mundo à parte. Até os artesãos ficaram impressionados com sua qualidade. Kakuzu, no entanto, manteve a fórmula para a produção de vidro de quartzo em segredo. Não porque fosse particularmente difícil de replicar com o tempo, outros sem dúvida conseguiriam descobri-la, mas porque se manter à frente da concorrência era fundamental. A inovação era sua arma. Em breve, a fábrica de vidro de Kakuzu estava pronta para abrir as portas. Ele planejava dominar o mercado, estabelecendo um novo padrão para o vidro em toda a Nação do Fogo. Após um longo dia de preparativos, Kakuzu se espreguiçou e começou a caminhar de volta para sua propriedade. Mesmo à distância, a imensidão da propriedade, um conjunto de mais de 100 casas, era impressionante. Assim que ele se aproximou, seus passos vacilaram. Ah? Momoka-san, a que devo prazer? Parada à sua porta estava Momoka Senju, a terceira figura mais influente do clã Senju. Sua presença ali não era uma visita casual. Era evidente que ela tinha negócios importantes com ele. Momoka afastou o cabelo, revelando um rosto delicado e autoritário. Vestida com seu traje ninja, uma das mãos repousava sobre a espada, enquanto a outra gentilmente empurrava uma criança pequena para a frente. Peço desculpas pela intromissão, Kakuzu-san, disse ela com a voz firme, porém educada. Preciso deixar esta criança temporariamente sob seus cuidados. O olhar de Kakuzu se voltou para o garoto. Ele era pequeno, talvez com 5 ou 6 anos, de corpo esguio e um rabo de cavalo que prendia seus longos cabelos, um estilo comum no mundo shinobi. Seus olhos grandes e lacrimejantes indicavam que ele estivera chorando há pouco tempo. Parecia que o verdadeiro protagonista de hoje era essa criança. Capítulo 30. O primeiro inquilino. Esse garoto, ele não seria uma daquelas crianças que Senju Tobirama trouxe de fora da vila para seus experimentos, seria? Murmurou Kakuzu, seus pensamentos se voltando para o infame Orochimaru. Falar sobre raptar crianças e conduzir experimentos humanos sempre parecia levar de volta aquela cobra. Alguns diziam que a natureza perversa de Orochimaru se devia à influência de Danzou, mas Kakuzu acreditava o contrário. Na verdade, Orochimaru se inspirava mais em Tobirama. Muitos dos experimentos de Orochimaru foram construídos sobre os alicerces deixados por aquele homem. Chega de bobagens, disparou Senju Momoka franzindo as sobrancelhas delicadas. Apesar de suas frustrações, ela ainda precisava defender seu clã. Dando um tapinha no ombro do garoto, sua expressão se suavizou, demonstrando uma mistura de preocupação e compaixão. Este é Marubushi Kozuki. Ele é da terra das florestas, começou ela, com a voz firme, mas carregada de emoção. O país tem sido dilacerado por uma guerra civil constante. Anos atrás, durante um dos conflitos, ele e a mãe foram separados do pai. A mãe, já frágil, ficou para trás para cuidar dele. Enquanto isso, o pai foi resgatado acidentalmente pelos ninjas da patrulha de fronteira de Konoha. Seu pai acabou se estabelecendo em Konoha e se tornando um ninja. Enquanto lutava bravamente na linha de frente, ele nunca parou de procurar por sua família. Há alguns meses, ele finalmente soube da localização deles. Konoha enviou uma equipe para trazer Kozuki e sua mãe para cá em segurança. Mas a tragédia aconteceu poucos dias antes de eles se reunirem. A voz de Momoka falhou, seus olhos marejaram. Era evidente que ela era uma pessoa compassiva. Os bárbaros de Komogakuri lançaram um ataque às forças da linha de frente de Konoha.
seu pai, sacrificou-se para proteger seus companheiros durante a retirada. Quando a notícia chegou a Kozuki e sua mãe, que já estavam a caminho de Konoha, ela não suportou o golpe e faleceu. Agora Kozuki está aqui em Konoha sozinho. Ele é filho de um herói. Momoka acariciou delicadamente os cabelos de Kozuki enquanto o menino a fitava com os olhos marejados de lágrimas que se recusavam a cair. Apesar da dor, ele conteve as lágrimas, mantendo-se firme. Após ouvir a história, Kakuzu assentiu. Embora sentisse genuína simpatia por Kozuki, havia questões práticas a serem abordadas. Então, você está dizendo que quer deixá-lo comigo porque minha casa está vazia? Sim, confirmou Momoka. Respeitamos a vontade do menino. Ele não quer ir para o orfanato, então estamos procurando um lugar adequado para ele ficar. Sua casa fica perto do escritório do Okage, o que facilita para nós ficarmos de olho nele. O raciocínio de Momoka fazia sentido. O orfanato de Konoha era recém-criado e ainda carecia de instalações adequadas. Era compreensível que uma criança não quisesse ficar lá. No entanto, e o dia a dia dele? Perguntou Kakuzu sem rodeios. Eu não consigo cuidar de uma criança. Tenho coisas para fazer. Momoka pareceu antecipar a pergunta. Não precisa se preocupar. Kozuki é um garoto excepcionalmente autossuficiente. Não é mesmo, Kozuki? Ela deu um tapinha encorajador nas costas de Kozuki. O garoto imediatamente deu um passo à frente e fez uma reverência profunda para Kakuzu. Kakuzu-sama, senhor, é um prazer conhecê-lo, disse ele. Ao se endireitar, estendeu um maço de 10 notas novinhas em folha de 100 ryu. Este é o meu aluguel do mês. Por favor, aceite. Prometo que não lhe causarei problemas e que cuidarei de mim mesmo. Momoka interrompeu. Quanto às suas despesas de subsistência, a vila não abandonará o filho de um herói. Ele receberá uma mesada de 20.000 rios, o que é mais do que suficiente para suas necessidades. 20.000 rios era mais ou menos o que muitos pequenos comerciantes ganhavam por mês. Mais do que suficiente para as despesas básicas de vida. Kakuzu observou a expressão séria do garoto e não conseguiu evitar desalinhar seus cabelos. Pegando uma das notas de 100 ryu do maço, disse, isso serve para o seu aluguel. Kozuki piscou confuso. Mas por quê? Por quê? Kakuzu olhou para o céu, fingindo pensar. Digamos que você tem sorte. Você é meu primeiro inquilino. De agora em diante, seu aluguel será de 100 rios por mês. Os olhos de Kozuki brilharam de compreensão, embora ele parecesse hesitante. Ele se curvou novamente com a voz firme e determinada. Obrigado. Quando eu virar ninja, vou me certificar de retribuir o resto. Além disso, você não precisará se preocupar com a limpeza. Eu cuido disso todos os dias. É mesmo? Então conto com você. Kakuzu apontou para a casa. O quarto 002 é seu. Fica bem ao lado do meu. Kozuki assentiu ansiosamente e ergueu a bagagem, que era quase tão alta quanto ele, e correu para dentro da casa. Momentos depois, o som de uma limpeza vigorosa ecoou lá dentro. Kakuzu riu baixinho e desviou o olhar. Naquele momento, o olhar de Senju Momoka para Kakuzu carregava um traço de apreciação. Talvez tenha sido o ato anterior dele de reduzir o aluguel dela que suavizou a impressão que a Kunoichi perspicaz tinha dele, fazendo-a sentir que Kakuzu não era uma pessoa tão má afinal. Senhorita Momoka, tem uma coisa que você mencionou antes que eu ainda não consigo entender, disse Kakuzu. O que foi? Vá em frente, ela respondeu. Komogakuri é realmente tão ousado? Perguntou Kakuzu com um tom cheio de dúvida. Quando Senju Momoka mencionou que Komogakuri havia lançado um ataque surpresa contra Konogakakuri, a primeira reação de Kakuzu foi de descrença. Se tivesse sido décadas depois, durante a era de Hiruzen Sarutobi ou Tsunade, quando Konoha era relativamente mais fraca, talvez tal ato fizesse sentido. Mas agora, esta era a era de Senju Hashirama, e Komogakuri havia sido estabelecida há apenas alguns anos. Em vez de se concentrarem em fortalecer sua aldeia, ousaram provocar Konoha? Isso foi nada menos que morte certa. Não temiam o dia em que Hashirama pudesse aparecer em seus portões com seu Buda colossal? Ao ouvir a pergunta de Kakuzu, a expressão de Senju Momoka instantaneamente ficou fria, e o ar ao redor pareceu baixar vários graus. Não era direcionado a Kakuzu, mas a tensão era palpável. Aqueles brutos de Komogakuri. Suas cabeças são cheias de músculos. Você acha que consegue argumentar com pessoas assim? Momoka respirou fundo, como se tentasse acalmar a tempestade que se formava em seu coração. Na verdade, ainda há coisas que não expliquei completamente antes. Esses idiotas com cérebros musculosos não são apenas fortes, eles também estão cheios de truques desonestos e esquemas desprezíveis. Sua voz baixou um pouco, cheia de uma resolução fria. Se eu pudesse, iria pessoalmente para a linha de frente e daria um golpe tão devastador que eles não ousariam provocar Konoha pelos próximos 30 anos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.